do senhor, um Café com o seu Jota, um programa que a gente está desenvolvendo há algum tempo, né? E eu sou cineasta, eu trabalho com cinema, trabalho com audiovisual, trabalho com produção de conteúdo para cinema, para filmes, qualquer trabalho audiovisual. Mas o mais importante é que nessa caminhada de construir esses conteúdos, eu gosto muito de documentário. No documentário, a gente está sempre pesquisando assuntos que a gente possa trazer para as pessoas, né? A ideia do documentário é essa: pesquisa, aprender com o que a gente vai se envolver para montar um filme de documentário para apresentar para as pessoas, para que as pessoas também fiquem sabendo sobre aquele tema. E quando eu conheci o seu Jota, né, quando eu conheci o senhor, eu conheci por intermédio de uma proposta que o senhor tem de falar sobre espiritualidade e fé, né? E eu também sou um homem que tenho essa questão muito latente em mim, né? A questão da fé, a questão da espiritualidade, não da religiosidade, mas a questão da espiritualidade, em mim, ela é muito forte. E acredito que ter encontrado o Senhor nessa caminhada foi uma questão cósmica, divina, seja lá como a forma como as pessoas queiram falar o que isso significa. Mas enquanto eu não sei o que isso significa, a gente caminhando junto, a gente vai se descobrindo. Eu descobrindo o senhor me descobrindo e a gente junto descobrindo coisas. E aí eu queria muito ouvir do senhor, que eu sei, né, quando a gente para conversar, a sua... Hoje eu queria dividir com as pessoas, para que as pessoas saibam quem é o senhor, porque eu sei que o senhor é uma pessoa fantástica, o senhor é uma pessoa iluminada, o senhor tem uma espiritualidade muito forte. Qualquer pessoa que se aproxima do senhor e começa a conversar com o senhor sente essa energia boa, né? Então eu queria que as pessoas conhecessem um pouco sobre a sua caminhada, a sua história, né? A história do seu pai, da sua mãe, a história da sua família. E eu, como documentarista, me interessei muito. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua visão sobre fé, que a gente começasse a falar sobre fé, né? Fé e espiritualidade. O que o senhor entende sobre fé? Muito obrigado pela sua iniciativa, e eu estou aqui para responder, e é com muita alegria que eu posso falar um pouco da minha fé e da minha espiritualidade. Eu comecei minha vida conhecendo meus pais com um casal quase perfeito na parte da religião, ensinando seus filhos a fazer o catecismo desde criança, ensinando os princípios cristãos e fazendo o papel de um casal que deveria ser educar seus filhos. Eles, desde criança, nos ensinou com disciplina, oração, desde criança. E eu fui crescendo, aos poucos, fui ouvindo os seus ensinamentos, e aí fui vendo a grande pessoa que era meu pai, não por ser ele, mas eu tenho uma honra imensa de ser filho desse homem, que me emociona cada vez que eu falo o nome dele, eu me emociono, mas é uma gratificação para mim eu ser filho dele e ter aprendido com ele tudo que ele pôde proporcionar para um filho. Hoje eu sou um homem preparado para a fé, que é o mundo hoje sem fé é uma coisa difícil de carregar, mas a gente, com a fé e com a esperança, a gente consegue adquirir forças para levar essa vida e não deixar que a fé morra, porque se a fé morrer, este mundo se acaba. E aí eu sou um deles que segura a bandeira da fé e estou aqui numa esperança muito grande, não só de manter essa fé, mas
levar ela ao próximo, que é o dever de toda pessoa. Não só carregar a bandeira da fé, mas transmitir ela para as pessoas que desejam adquirir essa fé, que é o caminho para todas as pessoas que querem viver bem nesta vida, na espiritualidade, é aumentar cada dia que passa a fé. O que é fé para o senhor, seu Jota? O que é a fé? A fé é uma substância de Deus que é transmitida por uma força cósmica que lava a nossa fragilidade, tira toda a fraqueza humana, e é uma vitamina celeste que penetra no sangue, e esse sangue coagula o corpo todo, e a gente perde a vergonha de ser tímido, perde a falta de habilidade de falar, e vai adquirindo essa substância e vai crescendo, até o ponto da gente se sentir uma pessoa capaz das coisas, sem sentindo que não é capaz, mas a capacidade vai chegando e a gente vai se transformando. Quando a gente percebe, a gente já está num estágio que a gente nem sabe que estágio é. Só Deus pode nos dizer o tamanho que é a fé. A fé foi pela fé que Abraão chegou à Terra Prometida. Chegou na Terra Prometida, nem sabia que realmente era que Terra Prometida era. Ele pensava que era a terra de Canaã, e hoje ele sabe que a Terra Prometida é o paraíso celeste. Mas conhecendo o senhor e batendo um papo com o senhor, vendo o senhor falar sobre fé, parece realmente que, assim, sem a fé o senhor não se sustenta, né? Porque a fé é o que te trouxe vivo até os dias de hoje. Sabendo das suas histórias, do lugar onde o senhor vive, um pouco da sua história da sua família, dos amigos que o senhor teve e tem. Sem a fé, o senhor não consegue acordar e seguir adiante. Parece que é isso, que é uma energia que é vital para o senhor, né? E a gente não controla a fé. A fé é uma energia que vem, porque quando a gente procura a fé, Deus sabe que é necessário alimentar essa fé para que ela não perda a essência, porque a fé é abstrata, ela é uma coisa que vem, é como uma nascente de água, ela brota, mas a gente não sabe de onde brota, porque todas as pessoas têm fé, mas tem fé que não é uma fé vital, não é uma fé concreta, é uma fé passageira. Uns têm uma fé que vai conseguir um trabalho, quando trabalha um ano, perde a fé daquele trabalho e perde demissão. Outros têm fé que vai comprar uma casa, quando compra a prestação, não consegue pagar as prestações e vai de água abaixo. Mas a fé na vida eterna, nas coisas de Deus, é uma fé inabalável, que ela não morre, ela permanece, e com a ajuda de Deus ela perdura por toda a vida. Enquanto o homem vive, ele tem essa fé, ele é um vencedor. Então, a sua fé é sustentada por uma crença num Deus, né? E o que é Deus para o senhor? Deus é o criador de todas as coisas, das coisas visíveis e invisíveis. Ele é tão bom que ele faz o sol nascer para os justos e os injustos. Ele faz os soberbos pensar que é dono do mundo e não é. Eles fazem a pessoa pensar que dar uma volta numa pessoa é malandragem. Aí Deus na frente cobra. Mas na frente, aquelas pessoas que fizeram o erro, entender que fizeram as coisas erradas, Deus mostra para eles: olha, vocês erraram, mas eu estou aqui para te ajudar. E ele ajuda. Isso é provado na ciência, é provado na medicina, na política. O político, ele cresce, quando ele fica soberbo, Deus diz: ó,
E eles crescem até explorando a fé das pessoas. Sim, né? sim, porque se uma pessoa não tem a fé num candidato, nenhuma religião, ele não tem nem prazer de viver. A fé é um prazer da pessoa acreditar no dia melhor. É aquilo que o senhor falou no início, né? A fé é uma coisa abstrata, mas ela nos impulsiona a viver. Impulsiona, porque se não tivesse uma fé num candidato, como é que nós iríamos votar nele e esperar dele uma boa gestão? Então, é assim que é Deus. Deus, ele fez todas as coisas. Infelizmente, o homem, por necessidade, eu acredito que Deus, para testar o homem, ele botou as provas para o homem fazer, para errar e acertar, e depois errar de novo e acertar, mas para passar naquelas provas que um humano pode passar, porque sem prova não há campeão, não há crescimento, vencedor. A pessoa também não cresce se ela não tiver prova, né? Por isso que o aluno na escola tem que ter prova, você, para ter um trabalho, você tem que ser provado para saber a sua capacidade, né, no trabalho, você é aprovado o tempo todo. A vida é uma aprovação, né? Que é a aprovação que faz o homem avançar, né? Se você não lutar, fica preguiçoso.